Neste tópico, analisaremos as diferenças entre os cabeçalhos IPv4 e IPv6 para que possamos compreender como essas diferenças influenciam o funcionamento do novo protocolo e conhecer o cabeçalho IPv6. Em destaque, podemos observar um cabeçalho IPv4 composto de 14 campos, sendo alguns opcionais. À direita, vemos um cabeçalho IPv6 simplificado. Agora vemos os campos que foram mantidos no IPv6. Aqui podemos ver os campos do cabeçalho IPv4 eliminados. Agora vemos os campos que foram renomeados e reposicionados no IPv6. Isso foi necessário para otimizar o processamento das informações pelos roteadores. Destacamos o campo NextHeader, que foi renomeado refletindo a nova organização IPv6. Agora não contém apenas valores sobre o protocolo da camada superior, mas também indica os cabeçalhos de extensão. Agora o campo acrescentado no IPv6, o Flow Label ou identificador de fluxo. Este campo foi acrescentado para prover um mecanismo extra de suporte QoS ao IP. Este é um cabeçalho IPv6. Ele é simplificado pelo fato de que as informações que eram opcionais no IPv4 foram removidas para os cabeçalhos de extensão, e desta forma só farão parte do datagrama IPv6 se for necessário. Esta nova abordagem visa a flexibilidade, de forma que os campos adicionais só serão incluídos se houver informação a ser transmitida. Os cabeçalhos de extensão são colocados entre o cabeçalho IPv6 e o cabeçalho do protocolo de transporte, estando ligados entre si pelo campo NextHeader. Desta forma, pode-se incluir um ou mais desses cabeçalhos entre o cabeçalho IPv6 e o da próxima camada. Os cabeçalhos de extensão são Hope by Hope, Destination Options, Routing, Fragmentation, Authentication e Encapsulating Security Payload. A ordem apresentada na tabela anterior deve ser respeitada pelo nó de origem quando enviar um pacote. No entanto, no nó de destino deve estar preparado para entender os cabeçalhos em qualquer ordem. Com sua utilização, o tempo de processamento diminui, já que destes o roteador processará apenas o Hope by Hope se existir. Pode ser utilizado um cabeçalho Mobility pelos nós que possuírem suporte à mobilidade IPv6. O principal objetivo do IPv6 é expandir o espaço de endereçamento para que seja possível suprir a atual demanda. Para tanto, são compostos por 128 bits divididos em 8 grupos de 16 e utilizam notação hexadecimal. Isso possibilita a maior capacidade de endereçamento. Na representação de um endereço IPv6 é permitido utilizar caracteres maiúsculos e minúsculos, utilizar regras de abreviação como omitir zeros à esquerda, representar zeros contínuos com 2 pontos, 2 pontos. Como vemos, a abreviação de zeros contínuos só pode ser feita uma vez no endereço. Caso contrário, poderá haver ambiguidades. Já a abreviação de omitir zeros pode ser usada mais de uma vez. Os tipos de endereço IPv6 são unicast, multicast e unicast. Os unicasts também são atribuídos a um conjunto de interfaces, porém, um pacote enviado a este endereço será entregue a uma das interfaces, geralmente a mais próxima. No protocolo IPv6 não existe um endereço para broadcast, e sua função é substituída pelos endereços multicast. Os mecanismos de transição do IPv6 incluem uma técnica para hosts e roteadores enviarem dinamicamente os pacotes IPv6 através da infraestrutura de roteamento IPv4. São denominados os endereços IPv4 Capable Host, como mostra o exemplo. A autoconfiguração visa liberar o usuário desta tarefa, tornando-a automática e transparente. Espera-se, por exemplo, que ao comprar um computador, o usuário possa simplesmente conectá-lo a uma rede e acessá-la, sem necessidade de lidar com a configuração de interfaces, protocolos, endereços e etc. Funciona utilizando os endereços MAC das placas de rede para atribuir endereços aos hosts, conforme o exemplo. Este trabalho é de responsabilidade do DHCP v6. A mobilidade IPv6 consiste basicamente em todo host móvel possuir um endereço fixo em sua rede local original, conhecido como home address, e, ao se autoconfigurar em uma rede qualquer, o host móvel envia uma mensagem à sua rede local avisando seu novo endereço na rede na qual é visitante, chamado de Care of Address. Deste modo, todos os pacotes destinados a seu endereço original serão roteados para seu endereço visitante, permitindo assim a recepção de pacotes de forma transparente. Este processo de troca de endereços é chamado de binding. Toda a estrutura atual da internet é baseada em IPv4 e uma troca imediata de protocolos seria inviável. Logo, eles deverão coexistir até que o protocolo IPv4 seja completamente substituído pelo IPv6. Para que haja essa comunicação, são aplicadas as seguintes técnicas de transição: pilha dupla, tunelamento e tradução. Com o método da pilha dupla, hosts e roteadores são capazes de enviar e receber pacotes tanto IPv4 quanto IPv6. Para isso, cada nó deve ser configurado com ambos os endereços. O tunelamento permite transmitir pacotes IPv6 através de infraestrutura IPv4 sem a necessidade de realizar qualquer mudança nos mecanismos de roteamento.
O funcionamento consiste em colocar um pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4 e transmitir normalmente. As técnicas de tunelamento subdividem-se em roteador a roteador, host a roteador e host a host. As técnicas de tradução permitem um roteamento transparente entre hosts que apresente apenas uma versão do protocolo ou utilizem pilha dupla, traduzindo em cabeçalhos IPv4 em cabeçalhos IPv6 e vice-versa. O IPsec não é um protocolo e sim um framework de segurança. Ele utiliza dois cabeçalhos de extensão do IPv6, o Authentication Header e o Capsulate Security Payload, além de gerenciar chaves de segurança através do protocolo Internet Key Exchange. Implementa criptografia e autenticação de pacotes na camada de rede. Os mecanismos de autenticação e encapsulamento do IPsec fazem parte do protocolo. O suporte é obrigatório em todos os nós, o que não acontecia no IPv4. O IPsec pode operar em dois modos. Modo transporte protege apenas os protocolos das camadas superiores, pois o cabeçalho de segurança aparece imediatamente após o cabeçalho IP e antes dos cabeçalhos dos protocolos das camadas superiores. Modo túnel protege todo o pacote IP encapsulando-o dentro de outro pacote IP, deixando visível apenas o cabeçalho externo. Dessa forma, a estrutura do IPv6 já implementa proteção contra algumas ameaças como técnicas de falsificação de endereços, ataques de negação de serviço e análise de tráfego.